Olá! Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda o nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com Yanara Pessoa Leal, que é advogada da Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Tudo bom, Yanara? Muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bom, Renata? Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando desse nosso legadozinho de meio ambiente, né? A nossa É isso. contribuição. É verdade. E Ana, antes da gente começar a conversar, que é um tema assim, super interessante e que particularmente eu entendo muito pouco, que é a questão aí, né, das criptomoedas, blockchain, essa correlação com a área ambiental. Me conta um pouco da sua experiência, né, para que todo mundo aqui possa te conhecer também. Ok, bom, como você falou, eu sou advogada, estou atuando como assessora jurídica da SUDEMA, que é a Superintendência de Meio Ambiente do Estado da Paraíba, há aproximadamente 12 anos. Lá eu também faço parte da Câmara de Compensação Ambiental, da Comissão de Estudos e Análise Ambiental, a CAEA. Sou conselheira suplente de dois conselhos de meio ambiente, que é a Campina Grande, a segunda cidade do estado, e Bahia. Faço parte também da Comissão de Direito Ambiental do Estado da Paraíba. Sou associada da União Brasileira de Advocacia Ambiental, a UBA, e o que me despertou essa questão da tecnologia atrelada à conservação ambiental foi a partir de uma participação no congresso que eu participei, também representando a SUDEMA, na Confederação Nacional dos RPPnistas, foi em 2020. E aí surgiu a angústia deles, porque as RPPNs são unidades de conservação que são particulares e os seus proprietários voluntariamente colocam, né, cravam na matrícula dos seus imóveis a perpetuidade da servidão ambiental, da proteção. E, em contrapartida, de acordo com a legislação, eles deveriam receber incentivos do governo, aporte financeiro para manter aquela vegetação em pé, a questão da segurança. E eu pude ouvir muitos relatos de que, na prática, isso não acontece. Em situações, assim, extremamente lamentáveis, de incêndios, de invasões, e eu pude perceber que são áreas de vegetação de muita expressividade, no sul, de Mata Atlântica, de bioma de Mata Atlântica. E aí começou aquela minha inquietação. Eu disse, mas olha, nós temos a política de pagamento ambiental. Na época a gente não tinha, porque a lei é de 2021, mas eu já tinha conhecimento em alguns estudos que eu tinha feito, que alguns estados, sobretudo São Paulo e Minas Gerais, já adotavam isso em alguns municípios, pagando aos proprietários rurais, de pequenas propriedades, evidentemente, para conservarem as matas ciliares dos rios, né, das APPs, das suas faixas de terra. E aí eu fiquei pensando como é que eu poderia, de alguma forma, ter uma ideia, viabilizar isso, em razão da minha ligação com o Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba, que eu tenho um certo acesso, e o pessoal da tecnologia é muito voltado para as questões sociais. E aí eu pensei, por que não em meio ambiente? E aí eu indaguei o professor Guido Lemos, que é o fundador do Laboratório de Aplicações em Vídeos, o LAVID, da UFPB, do Centro de Informática, e ele me disse, sim, nós temos inclusive um grupo de alunos de doutorado e mestrado que desenvolvem uma moeda, que estão estudando para desenvolver uma moeda nesse sentido. Só que a gente estava na época da pandemia e as coisas estavam andando a passos lentos. Uhum. E aí veio a ideia do pagamento de serviços ambientais. Mas aí ele me falou, deixe o software ficar pronto, que é o sistema, para poder a ferramenta operar. E aí esse sistema ficou pronto, foi quando a gente começou a escrever sobre o tema, mas ainda estamos caminhando. Né? Efetivamente não temos uma experiência. Pretendemos começar justamente com as RPPNs, porque são unidades mais fáceis da gente trabalhar, porque são terras que estão naquela condição de proteção ambiental por vontade do proprietário. Não foram aquelas impostas por lei ou que, por decreto do executivo, foram desapropriadas e assim instituídas. Foram pessoas que gostam, a gente parte da premissa que eles gostam do meio ambiente, tratam o meio ambiente como algo importante, sério, né?
E a gente pretende fazer a nossa primeira experiência com as RPPNs. Tá, bacana. E é uma questão extremamente importante e que muitos proprietários rurais desconhecem até mesmo a existência do pagamento por serviços ambientais, né? A gente vê Sim, que quem é proprietário rural tem uma dificuldade, muitas vezes, em cuidar da propriedade como um todo, porque às vezes são grandes propriedades, você tem sim, muitas interfaces, que não é só a questão do cultivo, né, não é só a questão da exploração da terra, mas você tem a questão da preservação de áreas, né, ou impostas por leis, ou porque o proprietário quer cuidar, porque tem uma outra visão da terra, mas que é muito difícil, né? As pessoas acabam se aproximando dessas áreas, de repente querem, não sei, fazer um luau, acampar, põe fogo, pega fogo em vegetação. A gente tem muitas interfaces que muitas vezes não passa nem pela cabeça das pessoas o que os proprietários rurais acabam enfrentando na dificuldade da preservação. E realmente esse tema, assim, ele acaba despertando uma nova possibilidade, né, Yanara? Acho que justamente para se pensar, para se preservar e para ajudar nessa conservação. Então, realmente, assim, gostei bastante. E você estava falando aí do trabalho que você está fazendo, né? Você escreveu o livro Contratos Inteligentes em Blockchain como sim. instrumento de gestão na proteção e pagamento por serviços ambientais e criptomoeda. Então, a questão dos serviços ambientais a gente já falou um pouquinho, mas explica, né, de uma forma aí resumida, para quem não é da área, o que é uma blockchain, o que é uma criptomoeda, o que é um criptoativo, até para a gente daí poder começar a conversar um pouquinho mais, né, ficar uma aprofundada. Com certeza, mas deixa eu explicar. A minha formação é igual à sua, Renata. Eu sou de direito. Eu sou uma intrometida nessa área de tecnologia, porque a tecnologia ela veio porque eu entendi na tecnologia, eu percebi na tecnologia o meio mais viável. O que é que eu pensei? O que é que a gente precisava buscar? O pagamento ambiental estava ali, ele não estava de uma forma muito expressa porque não tinha um dispositivo, que veio agora com a Política Nacional de Pagamentos Ambientais em 2021, mas era algo que já se praticava de forma esporádica. O que é que acontecia? É, os investimentos no Brasil estavam sucateados, né? A gente não tinha confiança, as ONGs para receber incentivo, principalmente aporte financeiro estrangeiro. As pessoas não tinham aquela certeza da efetividade, da efetivação do serviço, não tinham a certeza que o aporte seria revertido para o propósito, né? E a ideia da tecnologia foi agregar confiabilidade. Eu vou explicar blockchain como me explicaram e como eu entendi, porque a minha formação, como eu disse, é direito. Mas aí eu tive que entender, porque até para poder eu acreditar e vender essa minha ideia, que não é minha, é uma ideia que eu digo muito isso. Inteligentes são aquelas pessoas que copiam, que seguem o que está dando certo. Mas para que eu abraçasse, digamos assim, a tecnologia como um viés para propiciar o pagamento, engajar o pagamento de serviço ambiental, eu tive que compreender, porque eu também tinha essa dificuldade. Eu disse, mas como é isso? É no mundo virtual, computacional, como é que eu vou saber se meu contrato está lá, está registrado? Eu não pego, a gente tem muito aquilo do que a gente pega, né? Do que é plausível. Pois bem, eu aprendi assim, que a blockchain, ela claro, ela acontece na rede computacional, né? E como se fosse uma cadeia de blocos criptografadas, né? Elas são protegidas e descentralizadas. Tudo funciona naquela rede computacional. E ela é como se fosse um livro-razão, que se registra tudo, só que esse livro-razão ele é imutável. Por quê? Porque é uma cadeia sucessória de informações onde um bloco vai se entrelando a outra cadeia, de modo que fica impossível, é uma conta matemática praticamente impossível de ser é, é, desmistificada. Então, o que acontece? Uma vez as informações alimentadas na rede blockchain, elas não podem ser subtraídas. O que a gente pode fazer? Alimentar outras, acrescentar, atualizar, mas nunca subtrair. Isso traz aquele condão de imutabilidade, que é muito importante, saber que o contrato não vai ser mexido. E De vem a questão segurança, né? também Porque acho que de quando segurança. está no mundo aí virtual, o receio muito é a falta de segurança, né? A falta do lastro. E é o que você falou, a gente Isso, talvez por ser do mundo mais jurídico, né? A gente precisa ter o lastro, né? Precisa pegar para ter certeza e que é nosso, né? Então,
Isso, Não mudou, isso. Onde é que a gente sabe que estão os nossos contratos? Cartórios. O né? blockchain é isso. É um cartório virtual. Só que é Tá. um cartório que é impossível se mudar o que está lá. Né? Não estamos aqui dizendo que cartório A ou cartório B faz aquilo ou outro, mas mesmo que se quisesse, é impossível. E ele é transparente. Aí eu digo transparente os públicos, porque tem a rede blockchain privada, mas que também é imutável, porque da mesma forma que funciona a pública, funciona a privada. Qual é a diferença? A privada, o livro razão, evidentemente, é da propriedade de alguma instituição, ou de algum ente, ou de alguma pessoa. E ela pode não querer compartilhar a transparência, mas jamais ela vai conseguir modificar. Então, partindo disso aí, é que eu, particularmente, tanto que esse tema é objeto de 3 trabalhos meus já publicados, inclusive um na Conjur, eu acredito nisso. E tudo da gente tem que ser fé, tem que ser acreditar. E eu entendi, por ter essa oportunidade de estar muito próximo da ciência e da tecnologia, em razão do AVID, né, desse laboratório, que era possível. Que era possível resgatar a confiança dos investidores. Na verdade, o meu afã foi esse. Eu sabia que as pessoas queriam aportar recursos, que as pessoas que têm provedores e têm pagadores, o que faltava era a confiança, tanto no governo quanto nas ONGs. E aí eu pensei, a blockchain, mas precisávamos desenvolver a ferramenta e ela não estava pronta. Então a gente foi maturando, pensando como seriam os contratos, mas aí vai ser que tipo de vegetação, mas e aí as imagens de satélite vão conseguir mensurar que tipo de identificar, então vamos para o mais simples. Aí a gente pensou, cobertura vegetal. O que a gente precisa? Ajudar o Brasil e o mundo a cumprir as metas assumidas na COP, que aí já foi mais depois. Mas a intenção, no fundo, era essa. Só não tinha esses compromissos, mas já tinha essa necessidade de se reflorestar. Isso é óbvio, né? Não, perfeito. E a Nara, de acordo aí com o seu trabalho, né, até para dar esse laço e tudo mais, como funcionam esses contratos inteligentes em blockchain e qual que é a finalidade, né? Então, vamos pensar, um proprietário rural, ele tem uma área que ele quer preservar. Como que ele faz, né? Como que funcionaria esse contrato? Pois bem, Renata, funciona assim. A nossa proposta inicial é, como eu falei, a gente ainda está, os contratos em si não estão redigidos, mas a nossa proposta inicial seria essa, nosso pensamento, nosso afã inicial foi esse. Vamos colocar logo os sujeitos, né? O pagador e o provedor e a área a ser beneficiada. Então, as pessoas que têm interesse em prover, em fazer a preservação, elas têm que ter uma área arrendada, própria, de posse, mas ela tem que ter uma área, certo? Tem que ser comprovada a utilização legal dessa área. Então, ela traz para a rede computacional um projeto, né? Tudo que ela precisa para manter. Esse projeto, inclusive, Renata, pode ser o plano de manejo da unidade de conservação. Eu estou falando isso porque a gente pretende fazer as primeiras experiências com as unidades de conservação, a RPPN. Então, poderia ser o plano de manejo. E aí, como funcionaria? Seria assim: trouxe o projeto, redige-se o contrato, né, e aí com todos aqueles cuidados, para ter certeza de que fulano vai preservar numa área que é dele, até para a gente não estimular a invasão de área, né, a apropriação de uma área indevida, ou de a pessoa se completar com a área de outra. Eu vou preservar, aquela terra está ali sozinha e vou ganhar por isso. Então, a gente até pensou nesse cuidado, e é importante dizer que a intervenção humana vai só até aí. Então, o provedor traz o contrato, né, com as condições, aí ele quem diz, o contrato não, o projeto, perdão. A partir daí a gente vai redigir o contrato em português, que vai ser um contrato de adesão e vai ficar disponibilizado na rede computacional, certo? Os pagadores, que aí eles já têm conhecimento disso, as pessoas, principalmente as pessoas estrangeiras, sabem muito onde procurar esses tipos de contratos na rede blockchain, eles sabem o acesso que é disponibilizado. Então, eles vão lá, tem vários contratos, eles escolhem aqueles de interesse e dizem, eu vou registrar esse. Registra o contrato, a partir dali virou um acordo entre as partes, o provedor e o pagador. E aí o que acontece? Esses dois personagens vão ter que ter carteiras virtuais, que também elas são criadas na rede blockchain. E o dinheiro, o criptoativo, que é a criptomoeda nada mais é do que a moeda digital. É semelhante ao Pix,
Só que o Pix, se a gente quiser, a gente vai no banco, saca, a moeda vem em papel. O criptoativo ele vai ter sempre que funcionar em troca, em compra dentro da rede computacional. Então, fecha seu contrato, registra seu contrato lá, né? E aí, do valor que foi pactuado, ele vai sair da carteira do pagador e vai para a carteira do oráculo, que é o livro razão em si da rede blockchain, daquele contrato ali, daquela proposta. E esse dinheiro vai ficar na carteira desse oráculo. E esse oráculo é quem vai ficar responsável pelo contrato. Esse contrato, ele vai ter um prazo, e aí, é como eu falei, as normas vão partir do projeto. E do projeto sai um contrato de adesão. Então, o pagador aceita ou não, registra ou não. Então, digamos assim, que ele tenha feito um contrato que ele diz, olha, eu pago X para você, para daqui a 2 anos, essa área está com cobertura vegetal. Digamos que essa área esteja com cobertura rasteira. Passados 2 anos, o oráculo vai dar um comando para que imagem de satélite ou aeroespacial sobrevoe a área e verifique se existe cobertura vegetal. Perceba que para a gente não importa qual é o tipo de cobertura vegetal, porque no contrato que foi firmado já se pressupôs que o provedor teria que requerer o licenciamento ambiental, a autorização ambiental para o manejo, e de acordo com as normas do licenciamento ambiental, ele só iria introduzir naquela área a espécie que fosse permitida. Então, até para essa questão de responsabilidade civil depois. Passado a imagem de satélite e verificada a cobertura vegetal, aí o oráculo diz, ok, o pacto foi cumprido. A criptomoeda ou criptoativo sai da carteira do oráculo, que é esse software, que é o livro razão da blockchain, e vai para a carteira do provedor. É bem simples. Findou. Colocamos termo ao pacto, ao contrato. Ele funciona bem, de forma bem simples. Mas, para que ele funcione dessa forma simples, tem essa intervenção humana pretérita. E é tão somente nesse momento. Depois é tudo feito pela rede computacional. Tá. E me fala uma coisa, tem um tempo mínimo desses contratos, que a gente sabe que normalmente essas questões florestais, esses manejos, eles levam um tempo, né, para verificar até a questão do cumprimento e tudo mais. Tem algum prazo mínimo que vocês estipularam nisso ou não? Não. A gente partiu do princípio seguinte, que quem decide como vai proteger é o dono da terra, ou você. Ele coloca as condições, desse projeto a gente redige o contrato de adesão e o pagador vai aderir àquele que mais se adequar ao anseio dele. Né? Tá. Não existe um tempo mínimo. Inclusive, nem precisa ser de reflorestamento. Pode ser só para manter, Para como as manter, né? RPPM. Eu tenho minha RPPM, está lá minha floresta em pé, eu quero que vocês me ajudem, eu quero um pagador que me ajude, eu colocar a segurança aqui para que não venham invadir e queimar, como eu tive vários relatos nessas reuniões que eu participo. Eu quero aporte para poder colocar sementes que vão estimular a espécie do bioma. Né? Então, aí você me pergunta, mas Yanari, como é que a gente vai aferir isso? Da mesma forma, a gente vai passar no tempo aprazado, e aí pode ser de 6 meses, dependendo do projeto apresentado, de 1 ano, de 2 anos, podem ser intercalados, inclusive, olha, a cada 6 meses que passa a cobertura vegetal, porque essas imagens são tão precisas, Renata, que elas conseguem, inclusive, mensurar o estágio de regeneração. Uhum. Então, é verificado que houve o cumprimento, o repasse é feito. Por quê? Olha só como é interessante a garantia. Não existe a possibilidade do pagador dizer, mas olha, não ficou da forma que eu queria e eu não vou pagar. Não. Quem vai decidir isso é o oráculo. E ele não pode, ele não tem essa deliberalidade, porque o dinheiro, a moeda digital, já saiu da carteira dele, está na carteira do oráculo, que é para garantir que o provedor receba. E que retorne para do pagador se o provedor não cumprir a parte dele. Então, Tá. assim, essa questão do tempo, quem vai definir são os projetos. E a partir dos projetos, a gente escreve os contratos de adesão e os pagadores, naquele universo ali que vão ser, a gente espera que sejam muitos, eles escolhem aquele de melhor interesse. Tá. Ah, bacana, porque minha pergunta também seria isso, né? A questão da fiscalização. Então, você tem todo aí um sistema de satélite e que o próprio oráculo que vai indicar está sendo cumprido, não está, e o pagamento já saiu da transação, né? Então não tem o risco de eventualmente não receber. Então, realmente uma É, garantia aí incrível, né?
Exato. É bem interessante. Essas coisas da tecnologia, elas são muito bem pensadas. Assim, computadores são mentes que não dormem, né? Não param para dormir, não param para se alimentar. E quanto mais informações eles recebem, mais inteligentes eles ficam. Diferente da gente, né? Ficando cansado, sucateado. E é que a gente estava conversando aqui no início da gravação, esse meio que a gente escolheu para essa entrevista, né? Você está aí no seu estado, eu estou aqui no meu, o Gilberto também, e essa facilidade. Então, assim, a tecnologia, ela realmente, ela é eficiente em todos os sentidos. É verdade, ela tem propiciado coisas que a gente não faria, né, 5 anos atrás. Então, realmente, a gente tem aí um incremento muito bacana, né, que É tem verdade, muitas coisas interessantes. é E verdade. você comentou, né, da questão da COP26. Esse modelo está alinhado com esses compromissos assumidos pelo Brasil na COP? Sim, Renata, está alinhado, porque, veja, dentre todos os compromissos que foram assumidos, o Brasil, em especial, tem como carro-chefe a coibição do desmatamento ilegal e do desmatamento como um todo, a diminuição e das queimadas, né? Porque a gente sabe que nós somos o sexto país que mais desmata, embora a nossa contribuição em CO2 por desmatamento seja apenas 3%. Acontece que os nossos 3%, 50%, né? Aliás, a nossa contribuição é de 3%, né, de CO2, mas desses 3%, 50% no Brasil é só de desmatamento. A outra metade fica para energia fóssil, aterros de rejeito, poluição de oceanos. Então, em razão disso, né, o nosso carro-chefe, o vetor no Brasil, é a questão do desmatamento. E, de acordo com as pesquisas que eu fiz, inclusive nos meus trabalhos eu mencionei, existe um relatório da ONU que ele afirma que, mesmo que os países compromissários da COP26 e que reafirmaram na COP27 os compromissos de medidas de adaptação, medidas de prevenção, né, para conter o aquecimento global, os efeitos dos gases, pelo menos no Brasil, no prazo de 30 anos, a gente tem grandes chances da região amazônica ali se savanizar. Então, a gente precisa ter em mente que não podemos só aguardar as tratativas do governo, porque já foi anunciado pela ONU que, apesar de, a gente não vai conseguir conter. O que a gente vai? A gente vai remediar, a gente vai trazer procurar medidas de adaptação. Então, a questão do blockchain que foi proposta aqui, eu acho que é mais uma ferramenta para ajudar o Brasil e o mundo, né, nessa guerra, nessa missão, né, uma missão nossa. Isso é para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos que vêm depois da gente. Uhum. Por isso que eu acredito que ela está alinhada, porque ela é mais uma ferramenta que o mundo pode lançar a mão, e eu digo, a gente fala a nível de Brasil, porque foi tratada aqui, iniciou aqui no estado da Paraíba, mas eu espero que se pesquise muito sobre isso, que se encontrem outras alternativas muito melhores do que as que a gente teve essa ideia, a ideia que nós tivemos aqui, e que a tecnologia seja usada de forma não só para a questão de cobertura vegetal, mas de outras formas de preservação. Então, a gente entende que está todo e mais alinhado com os compromissos assumidos pela COP e a gente espera que ele seja realmente um divisor de águas, que ele venha ajudar, Ele sabe? vai fomentar, né, essa preservação. Porque realmente, né, muito se discute que simplesmente só cumprir a meta talvez não seja o suficiente, né? Precisa fazer mais. Eu acho que esses instrumentos são possibilidades para que os países consigam não só atingir as metas, mas também fazer mais, né? Então, realmente bacana. E você que está nos assistindo, não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. E, Anara, mas né, voltando aqui um pouquinho também para a questão da política nacional de pagamentos por serviços ambientais, quais as vantagens desses contratos inteligentes em blockchain quando a gente compara ao atual modelo vigente nessa política? Renata, olha, assim, numa visão bem geral, eu acredito, em primeiro lugar, que é a praticidade, né? Porque a gente sabe que tudo que é em razão de lei, né, existem
ritos, critérios, uma burocracia. E a proposta da blockchain é desburocratizar, né? É praticidade, é efetividade, é desvincular das instituições financeiras, desvincular dos cartórios, é algo assim bem do direito privado, mas com que a gente cerca das garantias, né? Do direito de propriedade e que o objeto seja um objeto lícito, né? Que os agentes sejam capazes e a forma, inclusive, embora não seja necessariamente prescrita, mas nesse caso é, inclusive, no idioma computacional. Mas, Sim. assim, o que a gente vislumbra é a questão, assim, na política, né, de pagamento de serviços ambientais, existe um critério, existe um critério a ser seguido, tem uma lista de prioridades, tanto para as áreas públicas quanto para as privadas. Então, digamos assim, se determinada pessoa tem um aporte para os recursos, para ajudar, né, para custear recursos ambientais, lá na Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, tem um list no artigo 8 e 9 que tem as prioridades, aquelas terras, aquelas áreas que devem receber prioritariamente primeiro esses recursos. Nos contratos blockchain, não, é muito da vontade das partes. Tem os projetos, estão lá disponibilizados e o pagador escolhe aquele que vai aportar o recurso. Isso é bem interessante e eu acho que é uma vantagem. Você pode me perguntar, mas Yanara, tem as áreas de APP, que elas são as que sustentam os topos, as encostas de montanha, são os cabelos do rio. Sim, mas são áreas que já são especialmente protegidas por lei e todos os olhares estão para essas áreas, unidades de conservação, reservas legais, fragmentos de mata atlântica, mas os outros biomas, inclusive o da Caatinga, principalmente aqui no Nordeste, é, tem essa necessidade. E aí a blockchain vem como um suporte para que tenha essa liberdade. Né? Eu acredito que o grande plus, a grande diferença é a liberdade das partes, sabe? Mas o efeito vai ser o mesmo. Agora, claro que pela proposta, e a gente vai ver de acordo com o resultado das experiências, a gente espera que seja bem mais rápido, porque a gente elimina a parte de burocracia. É muito simples, da forma que está proposta. A gente espera que dê certo. Tá. E Anara, para quem tem interesse, né, tem uma área e gostaria de ter um contrato em blockchain, quais os primeiros passos? O que ela precisa fazer? Como que ela procura essa plataforma? Como eu te falei, a gente ainda não fez a primeira experiência. Nosso primeiro experimento vai ser com as unidades de conservação. Vão ser escolhidas 15 unidades de conservação, certo? E a partir daí, a gente vai disponibilizar a plataforma para qualquer outra pessoa apresentar os projetos. Mas digamos que essa plataforma já estivesse aberta, porque a gente está em fase de estudo, são propostas. Seria bem simples. A plataforma é esta, é disponibilizada, vai estar nos meios de comunicação, a gente pretende divulgar de uma forma bem ampla. As pessoas interessadas vão colocar seus projetos lá, a gente vai redigir em contrato e vai colocar na rede blockchain, disponibilizar. E quando aparecer o pagador, aí vai ser registrado. É muito simples, Renata. Agora a Não. gente precisa testar primeiro, porque não existe nenhum teste ainda. A ferramenta está pronta, Uhum. certo? Nós estamos terminando de alinhar os contratos, inclusive o professor Talden Farias, ele faz parte desse núcleo da parte dos contratos, porque a gente agora quer se cercar dos cuidados jurídicos, né? Para a gente ter aquele cuidado com o direito de propriedade, e principalmente, no meu caso, eu me preocupo muito por trabalhar no órgão ambiental há muitos anos, para que a gente não induza o administrado em erro, para que a gente não induza infração ambiental, crime ambiental, da pessoa achar que pode pegar qualquer área e plantar, inserir em qualquer área, qualquer espécie de vegetação, não. Então, a gente vai trabalhar esse cuidado, cercar desses cuidados, para que, quando o projeto for disponibilizado na rede blockchain para ser registrado, já esteja muito bem disciplinado lá quais as implicações legais e as obrigações dos proprietários ou dos poceiros ou dos donos de terra que eles têm que ter, que é utilização legal da área e autorização para o manejo, autorização ou licença ambiental para o manejo de acordo com o bioma. Então, isso a gente está ainda fechando para poder fazer os primeiros experimentos com as RPPNs. Tá. E a previsão de vocês, Yanara, vocês têm alguma previsão para isso já tá, essa plataforma tá pronta?
A plataforma já está pronta, a gente Não, só não pode operacional. receber porque é operacional. No máximo até junho. A gente espera já ter uma boa notícia até junho. Bacana. E daí, assim, que outra vantagem, né, você pode falar até para você incentivar mais e deixar a gente nessa expectativa aí até o meio do ano? Olha, as vantagens são desburocratização, né? Para quem quer realmente trabalhar com essa questão ambiental, quem quer não que a gente deveria querer, todos nós deveríamos querer. A transparência, a certeza da efetivação, porque quem se dispõe a colocar um projeto desse numa plataforma que a gente já discute aqui, já coloca bem claro que ela é transparente e imutável, com certeza não quer voltar atrás. Então, é da efetivação, mas principalmente da credibilidade que a blockchain ela proporciona. E, assim, no meu entendimento pessoal, assim, porque eu abracei isso, porque eu fiquei realmente temerosa, eu comecei a entender as consequências do aquecimento global. Então, eu acho que a maior vantagem da gente aderir a isso é ajudar o Brasil, é ajudar o mundo, a gente fazer o nosso papel, o nosso dever de casa, sabe? Se a gente tem terra, se a gente pode ter algum projeto, se a gente pode ajudar, por que não? A gente vai receber por isso. Olha, até uma contrapartida existe. De toda forma, é uma remuneração, né? Então, Né? a principal vantagem é a gente ajudar, a gente se ajudar, porque se a temperatura realmente ela alcançar efetivamente 1,5 graus Celsius e avançar para mais de 2, a vida na Terra vai ficar insuportável. E eu acho que ninguém quer isso. Sim. Não, e assim, eu, por você, assim, por todos os relatos e tudo mais, e um pouco da experiência que eu tenho com a questão do pagamento por serviços ambientais, eu vejo também uma desburocratização, né? Uma facilidade nessa transação, talvez, e no recebimento desses recursos, porque eu acho que para quem está propondo um projeto, fica muito. Não é fácil a interface com o órgão público. Então, você tem ali 1.000 requisitos para preencher, você às vezes tem um tempo, uma demora desse tempo, você tem incertezas em relação à análise, eu acho que incertezas em relação ao recebimento do pagamento também. Então, é o que você falou. Essa plataforma ela vai trazer, eu acho que mais credibilidade, ela vai trazer mais transparência e fomentar, né? Eu acho que fomentar esses projetos onde todo mundo ganha, né? O país ganha, o meio ambiente ganha, a gente ganha, quem tem a propriedade ganha. Eventualmente, quem também está, de uma certa forma, investido também vai ter um retorno em relação a isso. Então, é um ganha-ganha, né? Verdade, Renata. É um ganha-ganha. E todos nós ganhamos, é verdade. É. Então, assim, vocês estão de parabéns aí, vocês, especialmente aí pelo projeto, muito bacana. Obrigada. E, Anara, para a gente terminar aqui, né? Que mensagem você deixa para a nossa audiência? Renata, eu deixo a seguinte mensagem. A gente precisa acreditar no nosso mundo, a gente precisa se alinhar com a ciência. A tecnologia está aí para isso. A gente precisa ajudar o mundo, a gente precisa preservar nossas florestas, a nossa biodiversidade. O que a gente tem de mais precioso é a vida. E sem isso, a vida não é possível, não é brincadeira. Os efeitos estão chegando, a gente pode perceber muito próximo da gente nesses desastres, nessas enchentes, nessas secas, nesses terremotos aí que atingiram agora a Síria, a Turquia, e bem mais próximo aqui, todos os anos a gente vê em Minas Gerais, São Paulo, no Rio, no começo do ano, essas chuvas que é um desastre anunciado todo começo de ano, é a alegria do Natal, do Ano Novo, e o desastre anunciado do começo do ano. E agora, aqui no Nordeste também, em Recife, fui até vítima em junho, né, gente, quase que eu morria. Entramos lá numa avenida, a água levou. Isso é a resposta da natureza. Então, a mensagem que eu digo é: vamos unir esforços. A gente pode sim, a gente pode. Talvez não em curto prazo, mas a gente pode, pelo menos, começar a se adaptar, ser resiliente e começar a reverter essa situação. Vamos unir esforços e vamos ajudar o nosso mundo, o nosso planeta. Nara, muito bacana. Adorei conversar sobre esse tema com você. Realmente acho que desperta aí uma paixão, uma curiosidade, né? E traz vantagens para todo mundo. Então, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje.
Eu que agradeço, Renata. Obrigada a todos e tenham todos um bom dia. Bom dia. No programa de hoje, eu conversei com Yanara Pessoa Leal. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.